sejam bem-vindos a mais uma edição do PorcCast. Meu nome é Amanda, sou gerente de serviços técnicos na Grosseries Speak e hoje nós vamos falar sobre o início do período gestacional. E para tratar sobre o assunto, trago aqui o Luiz Henrique, nosso especialista em reprodução. Tudo bem, Amanda? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez no PorcCast. É um prazer estar aqui com você hoje, Luiz. Bom, para iniciar esse PorcCast, eu gostaria de ouvir de você, da sua experiência prática, quais são os principais desafios que você vem observando no manejo das fêmeas no início do período de gestação? Por que esse período é tão crítico? Eu gostei muito quando você me convidou, Amanda, para falar desse tema, porque é um tema muito relevante e muito negligenciado dentro da suinicultura. Não só os primeiros dias, né? A gestação como um todo. Muitas vezes o produtor ele acha que a fêmea está ali no período de descanso, que ele não tem que fazer muita coisa, né? Já fez a inseminação, ela está gestante, é só aguardar agora o momento de fazer a transição. Mas nós temos que entender o seguinte: se a gente for pensar aí num período gestacional de uma fêmea de 115 dias, em média, nós temos aí mais 21 a 28 dias de lactação e nós temos mais 5 dias de IDC, né, intervalo de desmamicídio, que essa fêmea vai ser coberta novamente. 80% da vida dela, ela vai passar dentro da gestação. Ou seja, a gestação é uma fase extremamente relevante na vida de uma fêmea. E quando a gente pensa nos primeiros dias, essa relevância ainda é muito maior. Porque nos primeiros dias da gestação é onde vai ocorrer o reconhecimento materno da gestação. É onde sinais hormonais, sinais químicos vão sinalizar para essa fêmea que ela está gestante, então que ela não precisa manifestar novamente o cio, né? Os hormônios da gestação devem manter-se altos, né? A progesterona deve ficar alta para que ela não entre novamente em cio. Então eu tenho aí os primeiros dias para realmente consolidar todo o meu período de gestação. Eu costumo dizer que quando a gente vai comprar uma casa, comprar um apartamento, a gente não olha a fundação, né? A gente não sabe se a fundação foi bem feita, a gente não teve oportunidade muitas vezes de ver isso e a gente acaba comprando acreditando que foi bem feita. E muitas vezes não foi bem feita e isso acontece também na gestação. A gente tem uma tendência a olhar a gestação só lá na maternidade. Quantos animais nasceram? Quantos leitões nasceram? Qual o tamanho da leitegada? Como que essa fêmea está? E a gente esquece que a fundação desse resultado está lá nos 35 primeiros dias. É ali que está consolidado se eu vou ter uma gestação saudável, se eu vou ter uma leitegada numerosa ou não, se eu tenho uma fêmea com condições de score para aguentar essa gestação e aguentar a próxima lactação ou não. Então a fundação de todo o processo está ali, nos primeiros dias. Temos que levar muito a sério esses dias aí. Vamos colocar de 0 a 35 dias. Com os produtores que eu atendo, eu até nomeei. Quem estiver me ouvindo aí, que teve a oportunidade da gente trabalhar junto, eu costumo chamar de período de oportunidade, janela de oportunidade. Então, na janela de oportunidade, é de 0 a 35 dias que eu vou determinar a quantidade de leitões que eu vou ter, a quantidade de embriões que vão se manter vivos e a produtividade dessa fêmea durante essa gestação e a lactação subsequente. Correto, excelente, Luiz. E nós temos também vários fatores que podem influenciar esse período, né? Então, a fêmea está alojada numa gestação e nós sabemos que hoje os galpões de gestação, em sua grande maioria, não são climatizados no Brasil, certo? Então, como que os fatores ambientais, estresse térmico ou estresse até de manejo dessa fêmea durante essa fase podem comprometer os resultados e podem comprometer o andamento dessa gestação? Estresse, Amanda. Você usou essa palavra na sua pergunta por 3 vezes. O estresse, ele está diretamente relacionado à eficiência reprodutiva e diretamente relacionado a perdas iniciais na gestação. Por quê? Aqui nós vamos ter que falar assim, tocar um pouquinho no assunto de hormônios aqui, né? Nesse período inicial, nesses dias iniciais de gestação, nós temos uma engrenagem de hormônios extremamente alinhada. Então eu preciso que haja uma manutenção de níveis altos de progesterona, que é o hormônio associado à manutenção da gestação, e que eu não tenha novos picos de prostaglandina, que é um hormônio que causaria o aborto, né, para que essa fêmea entrasse novamente em cio, de FSH, LH e ocorresse uma nova ovulação. Então, para que esses hormônios fiquem realmente bem alinhados, para que essas engrenagens se mantenham bem alinhadas, eu preciso garantir que eu não tenha estresse, porque o estresse desregula essa engrenagem. Porque nós vamos ter um aumento de cortisol,
que é um hormônio que realmente consegue atrapalhar todo o meu eixo hipotalâmico, hipofisário, gonadal. Traduzindo, o estresse aumenta um hormônio que desregula o cérebro do animal e essa desregulação cerebral leva a uma desregulação lá nos ovários. Uhum. E alguns trabalhos vem mostrando também que o estresse térmico, inclusive um trabalho recente de 2025, o estresse térmico ele muda também a capacidade do endométrio em receber embriões. Esse trabalho mostrou que o endométrio em fêmeas em estresse térmico, com muito calor, esse endométrio era menor. Consequentemente, eu tinha menor produção de fatores ali que iam fazer a manutenção desses embriões, né? Para que tenha muitos nascidos, para que tenha muitos leitões. Então, o estresse por si só, independente de ser térmico, social, alimentar, ele já tem um problema pelo cortisol e o estresse térmico ainda tem um problema a mais por conta de favorecer o endométrio ruim, né? Favorecer com que o endométrio não esteja apto para que esses embriões se fixem. Além de toda a questão também do consumo dessa fêmea, né? Ela vai consumir menos ração, menos água, Exato. né? Então, tem todo um contexto aí que pode interferir negativamente, certo? Com certeza, com certeza. Você citou a respeito da condição corporal também nessa fase como um ponto-chave, Luiz. O que você vem observando nos sistemas hoje que você atende? Nós temos aí que é uma fase muito crítica, porque ela está saindo da maternidade, tem um período de intervalo de mamacio que é muito curto para recuperar a condição corporal. O que você tem observado? O que eu tenho observado é o seguinte: as pessoas analisam muitas vezes o score de condição corporal de maneira qualitativa e não quantitativa. O que isso quer dizer, Luiz? Quer dizer o seguinte: muitas vezes eu tenho a utilização do Caliper, que é a ferramenta mais rápida hoje, mais eficaz, mais barata para ser utilizada na avaliação do score de condição corporal, mas eles só classificam se a fêmea está magra, se a fêmea está gorda, se está ideal. Eles não quantificam isso, né? Então, quantos pontos de Caliper ela estava no pré-parto? Quantos pontos de Caliper ela saiu na desmame? O que ela perdeu? Qual foi o catabolismo lactacional dessa fêmea? E ali no intervalo, desmame-cio, quantos pontos ela precisa recuperar, né? Qual o meu fornecimento de ração para que ela tenha uma recuperação adequada? Então, o score de condição corporal por Caliper, muitas vezes é feito, mas ele é feito de uma maneira que traz muita pouca resposta e muita pouca eficiência. Então, nós precisamos realmente entender o score de condição corporal como algo quantitativo, não só qualitativo. Não basta classificar quantos por cento magra, quantos por cento gordo, quantos por cento ideal. Eu quero saber quantas estavam com o score 18 no pré-parto e foram desmamadas no score 10. Isso é o impacto mais relevante para mim. Então, esse talvez o grande fator que vai virar a chave no controle de score de condição corporal na reprodução de fêmeas suínas. Outro fator também começa na preparação de fêmeas, na preparação de leitoas. Eu preciso de uma leitoa que tenha peso adequado, condição adequada, para que ela consiga segurar essa gestação e consiga dar conta de uma lactação. Ela nunca passou por esse processo. Então, o score adequado de uma leitoa garante uma gestação bem feita, bem conduzida e uma lactação adequada, para que ela consiga desmamar um bom número de leitões. Então, pensando em score de condição corporal, acho que esses são os principais gargalos. Eu preciso garantir que a fêmea tenha condição e estrutura física e reservas para conseguir ter uma gestação de 18, 19 leitões, conseguir desmamar 16, 17 leitões. Eu só consigo isso se ela tem reservas corporais adequadas. Correto, Luiz. Até um ponto importante a se considerar sobre o catabolismo lactacional, né, o impacto aí na condição corporal dessa fêmea, é que toda a parte de qualidade folicular, recrutamento daqueles folículos né, que vão ser ovulados, né, durante ali o período do intervalo desmamacio, eles acontecem ali na segunda, terceira semana da lactação. Então, todo o preparo daquela fêmea para a reprodução subsequente, ele acontece durante o pico lactacional dessa fêmea. Então, todo cuidado com essa fêmea nessa primeira semana, na primeira fase da gestação, ela já começa na lactação, né? Por isso a importância aí de averiguar, de mensurar qual que foi o catabolismo lactacional e oferecer recursos para essa fêmea se recuperar. Amanda, excelente colocação. E eu te digo uma coisa, se a gente for rodar hoje nos clientes, nas granjas, até em granjas muito tecnificadas, com bons resultados, e você for perguntar para o colaborador, onde é o flush da leitoa?
né? Onde são as gaiolas de flush, para ela receber alimentação à vontade, pré-cobertura. Todos vão saber te mostrar. Eles vão lá te mostrar a linha de flush. E você pergunta para eles assim, onde é o flush da porca, da mutípara? Eles vão lá mostrar a linha de desmama. Eles consideram que o flushing é ali 4 dias, né? O IDC, 4 dias ali, desde que ela foi desmamada até ser coberta. E nós temos que conscientizar eles sobre isso que você falou. O flush da leitoa está muito bem estabelecido, mas o flush da porca começa na lactação, começa na maternidade. Eu preciso que essa fêmea tenha um consumo de ração adequado para que ela consiga produzir leite, consiga desmamar uma leitegada boa, não emagreça muito, porque se ela emagrecer muito, ela vai entender que o ambiente não está adequado para que ela tenha um bom número de óvulos ovulados, um recrutamento folicular adequado. Como você disse, a onda folicular, né, o novo recrutamento folicular, acontece na segunda semana, após o nascimento dos leitões, na segunda semana de lactação, quando os leitões já estão extremamente famintos, sugando essa fêmea ao extremo. Então eu preciso que ela tenha capacidade de suprir a necessidade desses leitões, mas ao mesmo tempo ter uma onda folicular adequada, de recrutamento folicular adequado, para que ela tenha muitos óvulos, muitos óvulos liberados na próxima ovulação. Então a falha aí pode ser dupla, né? Se eu tenho uma fêmea que não recebe nutrição adequada, ela não vai conseguir desmamar os leitões e nem ter uma boa ovulação subsequente. Isso acontece muito em leitoa, que é o que nós chamamos de síndrome de segundo parto. Então se eu não tenho uma leitoa bem preparada, ela não vai dar conta de desmamar bem esses leitões, vai emagrecer demais e consequentemente vai ter menos nascidos no parto 2, né, no seu parto subsequente. Ótimo, Luiz, o assunto está muito interessante, mas tem mais uma pergunta aqui para a gente finalizar. Hoje nós temos observado uma mudança, né, na suinocultura com relação às novas normas de bem-estar. Então, grandes agroindústrias, grandes empresas adotando o sistema cobre-solta, né? E nesse tipo de manejo, torna-se mais crítico ainda essa fase inicial. Que tipo de orientação que você passa, que tipo quais são os pontos chave que você orienta o produtor para que tenha sucesso nesse sistema cobre-solta? Amanda, a primeira coisa que nós precisamos entender é que é um caminho sem volta. Nós precisamos aceitar, isso está na legislação, nós temos uma instrução normativa que nos obriga até 2045 que todas as granjas tenham um sistema de gestação coletiva. Então já passamos dessa fase de não aceitar, de falar que não vamos fazer, nós precisamos seguir esse caminho de adequação. Esse é o primeiro caminho. E o cobre-solta, ele pode ter resultados muito bons. Nós temos hoje exemplos práticos, benchmark de alguns clientes com cobre-solta com taxa de parto acima de 93. Porque está bem ajustado. Então o cobre-solta, para que ele funcione de maneira adequada, a gente tem alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito que eu preciso ter é que eu tenha grupos pequenos, grupos de fêmeas inseminados pequenos, para que eu consiga gerir de maneira adequada a formação desses grupos. Porque eu tenho, desde o momento que eu fiz a minha última dose de sêmen, a última inseminação nessa fêmea, eu tenho até 3 dias para eu agrupar todas essas fêmeas. Por quê? Nós já falamos inicialmente que de 0 a 35 dias é a janela crítica, o período crítico, o período de oportunidade para que essa gestação tenha um bom número de leitões. Porque por volta de 10 a 12 dias, esses embriões começam a produzir um hormônio chamado estrógeno. E aí, com 13 dias, essa fêmea reconhece essa gestação, por causa dessa produção de estrógeno dos embriões. Se eu tenho fêmeas brigando nesse período aí de 10, 11, 13 dias, brigando por causa de reagrupamento, por causa de formação de grupo tardio, eu tenho uma falha nessa produção hormonal e essa fêmea não reconhece essa gestação. Então eu tenho abortos, repetições e muitas vezes perdas embrionárias silenciosas, porque nesse momento a gente não tem osso ainda nesse embrião. Então a gente tem um embrião ali que morre e muitas vezes eu acho que simplesmente essa fêmea nem ficou gestante. Ela vai repetir o cio normalmente. E é muito difícil verificar isso muito em vaias difícil, coletivas, né? Muito difícil. Então esse é o primeiro fator. Eu tenho um tempo ali que é uma janela máxima desde a última dose até 3 dias para que eu faça o agrupamento das fêmeas. A segunda máxima, o segundo desafio que nós temos nesse processo é entender que eu tenho fêmeas diferentes, categorias diferentes de animais. Então, se eu alojo, por exemplo, primíparas e leitoas, junto com fêmeas de 4º, 5º parto, que são muito maiores, a disputa ali vai ser muito intensa. E muitas vezes as leitoas, as primíparas, não vão conseguir comer, beber água, vão apanhar muito. Então eu tenho essa diferença de categorias animais que deve ser respeitada. Eu devo agrupar animais de categorias iguais em baias iguais. E animais diferentes em baias diferentes para que a disputa seja mais adequada.
Outro fator importante também é que eu tenho que ter um funcionário ali nos primeiros dias. Então, eu acabei de agrupar essas fêmeas ali. Eu tenho que ter alguém ali até 72 horas, até 3 dias, para ver se a hierarquia social foi bem estabelecida, se pararam as brigas, porque vai ter uma briga, sim. É normal. O suíno ele é um animal que vai estabelecer uma hierarquia social sempre que ele é agrupado. Mas essas brigas elas têm que cessar, né? Eu tenho até 3 dias para que essas fêmeas parem de brigar. Muitas vezes eu preciso tirar alguma fêmea ali que realmente apanhou muito, que não está conseguindo comer, que está ficando prostrada, então eu tenho que tirar e dar uma atenção individual para ela. Então eu preciso de um funcionário disponível para avaliar ali no mínimo os 3 primeiros dias após o agrupamento dessas fêmeas. E a gente pode usar também, para que eu tenha uma boa eficácia, algumas ferramentas mais atuais, modernas e que têm sido muito eficazes em alguns clientes de enriquecimento ambiental. Então eu posso usar hoje correntes, a gente tem algum enriquecimento ambiental que ele é colocado solto ali na baia, semelhante a algumas bolas, semelhante a algo que faça com que esse suíno ele vá brincar ali em vez de brigar. Né? Não é um momento de brigar, de estresse, porque nós já vimos que estresse prejudica a reprodução. Eu tenho também algumas alternativas de utilizar alguns feromônios. Hoje, comercialmente, nós temos alguns medicamentos, nós temos algumas possibilidades de feromônios que fazem com que essa fêmea fique mais calma. Então, ela ficando mais calma, ela tem menos briga, consequentemente, eu tenho menos impacto reprodutivo. Nós temos ácidos orgânicos também, óleos essenciais que podem ser utilizados, que diminuem a briga. E algumas alternativas baratas também, como, por exemplo, fornecer ração a mais, um trato a mais para essas fêmeas, para que não haja disputa por consumo de ração. No momento da transferência. Exato. Né? Consequentemente, elas não vão brigar para comer ração, tem para todo mundo. Uma estratégia também que deve ser feita com cautela, mas funciona muito no dia da transferência, colocar ração no chão. Né? Eu tenho ração no chão, eu tenho mais fêmeas satisfeitas ali, sem passar fome, com mais excesso à ração, consequentemente menos briga. Então, eu consigo favorecer com que esse estabelecimento de hierarquia social seja menos traumático no período certo, para que essa fêmea consiga lá com 13 dias reconhecer adequadamente essa gestação e não ter uma perda embrionária muito grande. Então, são estratégias não tão difíceis, mas que mudam muito o jogo, né? Que vão dar um resultado realmente relevante se forem feitas de maneira adequada. E mais uma vez eu falo, é um caminho sem volta. Nós precisamos aceitar que é um caminho sem volta e adequar os nossos sistemas a essa nova realidade. Luiz, muito obrigada por compartilhar conosco sua experiência e todo o seu conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui. Esse episódio fica por aqui, um abraço e até o próximo programa.